Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo tempo buscando a presença do Senhor. Busque a presença, busque conhecer a Deus de perto, busque intimidade com Deus. Tudo se resume em intimidade, em conhecer a Deus. Fale com Deus. E nessa quarta-feira linda e abençoada, do dia 16 de julho de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Salmos 91, verso 14. Todo o Salmos 91 seria bom que eu pudesse ler e ministrar, mas hoje eu trago o verso 14, onde o Senhor diz assim para cada um de nós. E eu espero que é para cada um de nós, para cada ouvinte do pão diário. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Porque conhece o meu nome. Glórias ao Senhor por este verso. Você se atentou como eu comecei o pão diário hoje? Se não se atentou, se quiser voltar e começar a ouvir de novo, eu enalteci a questão de conhecermos a Deus de perto, de conhecermos o nome de Jesus, de conhecermos quem Ele é. Sabia que muitas das nossas dores, muitos dos nossos sofrimentos, eu vou dizer que a maioria deles, ou quase todos, ou todos, a nossa ansiedade, as nossas preocupações, a nossa angústia, tudo que é de sentimento ruim, a maioria deles é pelo fato de não conhecermos a Deus. A maioria deles, claro. Muitas coisas nós vamos sentir dor, sofrimento, mas nós conseguimos acalentar o nosso coração por meio da vontade de Deus, por meio da palavra. Mas muitas coisas nós sentimos demasiadamente por conta de não conhecermos a Deus de perto. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você tem vivido uma luta e você projeta muito mais que o pior vai acontecer, que você não vai conseguir vencer, que essa luta vai ser árdua demais, que as coisas não estão bem, que a sua vida está um fracasso. Você profetiza muito mais o caos do que a vitória. E sabe por quê? Porque nós não conhecemos a Deus de perto. Porque quando nós conhecemos a Deus de perto, olha só, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. O próprio Senhor nos garante salvação, o próprio Deus nos garante livramento, o próprio Deus nos garante vitória. Se nós conhecermos a Ele de perto. Em Salmos 46, verso 10, quando o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse saber é a necessidade de conhecê-lo. Porque à medida que nós conhecemos a Ele, como diz o apóstolo Pedro, nós
multiplicamos em graça e paz. Antes crescer em graça e conhecimento. Não tem como nós crescermos em graça se não conhecermos a Ele, se não crescermos em conhecimento. À medida que nós vamos conhecendo a esse Deus de perto, nós vamos enchendo o nosso coração de paz, na certeza do agir dele, na certeza de que ele está cuidando de todas as coisas, e vamos crescendo em graça. Porque à medida que nós o conhecemos de perto, nós queremos cada dia mais agradá-lo, cada dia mais viver pela fé. Porque nós vamos conhecendo a Ele e sabemos até mesmo o que Ele pode fazer. Não que servimos a Ele pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Isso é fé de fato. Do tipo, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus nos montes, Ele é Deus nos vales, mas nós temos que crer e descansar em qualquer situação nos seus braços. Isso é conhecer a Deus de perto. E o Senhor, Ele fala em toda a Bíblia dos benefícios de conhecê-lo de perto, de conhecer a Ele. Nós precisamos conhecer a Deus. E como? Intimidade, lugar secreto, é hábito, é por costume, como eu ministrei dias atrás no Pão Diário. Jesus, quando ele foi ao Getsemane orar, quando ele foi ao Monte das Oliveiras, o Evangelho de Lucas, ele diz bem assim, como de costume Jesus fazia. Crie hábito, irmão. Crie hábito, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Daniel, por 3 vezes subia no quarto, como de costume, a orar. É assim que nós vamos conhecer a Deus de perto. Se você não criar o hábito de oração todos os dias, orar sem cessar, conversar com Deus. Eu quero tanto ouvir a voz de Deus, não consigo, mas você fala com Deus. Você ora todos os dias. É à medida que nós vamos criando intimidade. É à medida que nós vamos criando intimidade, Deus fala audivelmente aos nossos ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Nós precisamos de intimidade. Você já meditou na passagem do amigo inoportuno? No final dela, o Senhor vai dizer assim, olha, consegue com Deus aquele que é amigo de Deus e aquele que importuna. O importunar é todos os dias bater a porta. Deus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. É todos os dias, em todos os horários, em todo o tempo. Aquele amigo bateu na porta do amigo pedindo pão à meia-noite para atender um outro amigo, porque nenhum dos 3 tinha um pão para dar. Mas o Senhor, pela importunação, Ele dá aos seus amigos, aqueles que toda hora estão ali, obtenha créditos com Deus. Dia desses eu falando com uma irmã, essa irmã falou bem assim, pastora Poliane, você tem créditos com Deus. Aquilo encheu tanto meu coração, porque com certeza ela vê em mim uma vida efetiva de oração. Nós temos que conhecer a esse Deus de perto. Porque se você conhecer a esse Deus de perto, olha, seu sofrimento, suas dores, a sua ansiedade, a sua angústia vai reduzir eu vou dizer a 90%. A 90%.
Eu gostaria de falar 100%, porque é que existem os momentos da nossa vulnerabilidade. Nós somos humanos, nós temos as nossas fragilidades e essa perfeição nós só vamos atingir no dia de Jesus Cristo. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas conheça esse Deus de perto. Todos os dias fale com Ele. Mas às vezes você está pensando assim: meu tempo é tão curto. Meu Deus, o tempo de Deus não pode ser tirado. Isso é o que o inimigo mais quer. O inimigo ele tem nos distraído para tirar, para nos privar do nosso tempo com Deus. Não deixa com que isso aconteça, nem que você não faça nada. Nada. Nem que tudo se atrase, segundo a sua ótica. Mas olha, quando nós temos tempo com Deus, as coisas acontecem tudo na hora certa, no tempo certo. Deus ajeita tudo para nós. Mas conheça esse Deus de perto. Eu começo todos os dias o pão diário dizendo assim: você já falou com Deus? E eu tenho absoluta certeza que muitos ainda não falaram. E quando eu digo desliga esse áudio e vai falar com Deus, será que você desliga e vai falar com Deus antes? Não deixa de falar com Deus todos os dias. Sabe por que eu digo isso? Porque eu amo a sua vida. E Deus não colocou a sua vida para ouvir o pão diário em vão. É Deus me fazendo falar isso para você, para te incomodar, para te chacoalhar, para mexer com as suas estruturas. É o mesmo que Deus está dizendo assim: meu filho, minha filha, eu estou te esperando. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero falar com você. Sabe, não deixa Deus sozinho te esperando, não. Vai falar com Deus, vai conhecer a esse Deus de pertinho. Porque Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo Deus é bom. Mesmo que você esteja passando por lutas, saiba que é a expressão da bondade de Deus. Porque Deus ele permite as lutas exatas para nos moldar, para atingir aonde estamos fracos e nos fortalecer e sermos transformados segundo a tua vontade. Mas vá conhecer a esse Deus de perto. E eu estou dizendo isso para você porque eu tenho buscado a conhecer esse Deus de perto. Eu falo com total convicção que uma vez que você está nele, essa luta é só para isso. Então se alegre e conheça esse Deus de perto, em nome de Jesus, porque aquele que conhece o seu nome, aquele que conhece a Deus de perto, ele colocará a salvo e o livrará. Ele invocará a ele e ele vai responder. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Conheça esse Deus de perto. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Senhor Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, Deus bondoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder e a tua graça, sê conosco cada dia mais, nos enchendo com a tua presença, Pai. Sê conosco, Jesus, nos faça fortes, corajosos, convictos de que grandes coisas o Senhor tem para nós. E eu sei, Deus, eu sei em quem tenho crido e sei que és poderoso para fazer na minha vida e na vida de cada um que te serve, que anda nos teus caminhos e que se entrega a ti. Amém? Amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse devocional, o pão diário, com seus amigos, seus familiares. Sai espalhando. As pessoas precisam ouvir a palavra. E inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.